Ele é o orixá da tecnologia, do progresso e da evolução. Xeuê Pababá Oxaguian. Nós temos fé, um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz, vai iluminar nosso lugar. Vai, Oxalá. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estou aqui para mais um Doutrinando, primeiro Doutrinando de 2023. E antes da gente começar a falar sobre Oxaguian, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então clica aqui embaixo, dá o likezinho, comenta se você já conhece Oxaguian, algum aspecto de Oxaguian. Comenta aqui embaixo se já ouviu falar sobre esse orixá, que até mesmo no candomblé é um orixá bem menos falado do que os outros. Então comenta aqui embaixo, deixa o seu elogio, deixa sua crítica, enfim, e principalmente dá o seu joinha, dá o seu like. Hoje nós vamos falar sobre Oxaguian pelo seguinte: como você sabe, já segue aqui o canal, 2023 está sendo um ano regido por Iemanjá, mas existe sim uma regência também de Oxaguian. Oxaguian também está próximo de 2023 com toda a sua força, com todas as suas características. E aí muita gente veio me perguntar e botou aqui nos comentários para eu falar um pouco sobre Oxaguian. Se é um ano ligado ao Oxaguian, então fala um pouquinho, porque a gente conhece pouco sobre o Oxaguian. E é verdade, realmente é um orixá bem menos falado do que os outros orixás, mas é um orixá que existe, é uma divindade. E aí surge aquela dúvida, mas existe na Umbanda? Sim, todas as divindades podem existir na Umbanda. Desde divindades menos conhecidas, orixás menos conhecidos, como outras divindades. Tudo cabe na nossa Umbanda, desde que seja feita para o bem, desde que seja feita com um propósito, mas cabe, qualquer orixá pode ter o seu culto dentro da nossa querida Umbanda. Para a gente começar a falar sobre Oxaguian, nós vamos primeiro começar sobre aquele conceito que algumas pessoas falam. Oxaguian é o Oxalá novo e Oxalufã é o Oxalá velho. Na Umbanda, normalmente, na maioria das casas, quando se fala em Oxalá, se fala em Oxalá, ponto. Tá? Não se fala de Oxalufã e nem de Oxaguian. Algumas umbandas vão tratar Oxalufã velho e Oxaguian novo. Mas a verdade é que Oxalá é o nome de uma divindade iorubana, tá? Uma divindade do povo Queto, do povo Nagô, tá? Iorubana, da região ali da Iorubalândia, que teria o seu próximo, né? Não é o equivalente, porque não podemos confundir divindades iorubanas com voduns e com inquices, porque são diferentes, mas teria uma proximidade com Lembá, mas é bem diferente. Então a gente não pode botar tudo no mesmo quadrão e achar que é a mesma coisa. Oxalá é essa divindade iorubana. E você tem uma divindade chamada Oxalufã, que muitas das vezes Oxalufã seria um apelido de Oxalá. Na verdade, Oxalá seria o diminutivo de um dos nomes mais sagrados de Oxalufã. Oxalá seria o diminutivo de Orinxalá, que seria o Senhor Supremo do Pano Branco, alguma coisa nesse sentido. Então Oxalá é Oxalufã, é a mesma divindade, tá? Seria a mesma coisa que o Mulu e o Baluaê, é a mesma divindade, tá? Só que com nomes diferentes em regiões específicas. Oxaguian não é um Oxalá. Não é o mesmo orixá, não é a mesma divindade, até porque Oxaguian é filho de Oxalá. Então como que Oxalá novo pode ser Oxaguian, sendo que Oxaguian é filho de Oxalá? Não teria lógica. Tá? Oxaguian é o filho mais novo, entre aspas, porque na verdade o grande caçula de Iemanjá é Exu. Exu é o último orixá que nasce, mas o primeiro a comer. Porém, já quando Iemanjá já está numa certa idade, ela acaba tendo Oxaguian a pedido de Oxalá. Oxalá, que é Oxalufã,
cria Oxaguian para ser o guardião do seu palácio e cuidar de Oxalá e de Iemanjá na velhice. Então ele é filho deles, é uma outra divindade, por isso que a gente não pode falar que Oxaguian é a mesma coisa que Oxalá, que Oxalufã e Oxaguian são iguais. Não são, são diferentes, tem comidas diferentes, tem alguns fundamentos diferentes. A cor, sim, é o branco, mas Oxaguian tem outras cores também, mas não é a mesma divindade. Oxaguian também é chamado de Ajagunã, que aí tem uma outra questão que nós vamos falar agora do nome. O que quer dizer Oxaguian? Oxaguian quer dizer o orixá que come inhame pilado. Por quê? Porque Oxaguian adora inhame. Se você nunca viu inhame, inhame é isso daqui. E aí, você já viu aquela briga de biscoito e bolacha? Depende de onde você está no Brasil, sempre tem essa briga, se é biscoito, se é bolacha. O inhame também passa isso. O inhame e o cará são diferentes. Só que dependendo da região que você for do Brasil, algumas pessoas chamam de cará uma coisa, inhame outra, e alguns lugares chamam inhame de cará e o cará de inhame. Então, para não ter dúvida, vai estar aqui do lado. Cará e inhame, pelo menos aqui em São Paulo. Porém, inhame se dá para o Oxaguian, que é esse daqui. Então, inhame é o que se dá para o Oxaguian, que é a principal comida dele. Ele adora comer inhame. E aí ele ganha o nome de Ajagunã, que quer dizer o Senhor do Progresso. Então olha que importante. Quando a gente fala, principalmente na Umbanda mais tradicional, que Ogum é o Senhor do Progresso, é o Senhor da tecnologia, é o Senhor da evolução, é o Senhor do trabalho, é o Senhor da ferramenta, a maioria desses aspectos não são de Ogum, principalmente na região da África. Esses aspectos são de Oxaguian, até mesmo porque o Ogum na África está muito mais ligado ao culto dos Odés, a um caçador, tá? Então, o culto de Oxaguian, muitas das vezes a Umbanda tem aspectos de Oxaguian que dá no patronato de Ogum, como a questão da tecnologia. Quando a gente fala em ferramenta, a gente sempre lembra do Itã de Ogum, que fala que Ogum criou o alicate, que Ogum criou o martelo, a bigorna. E é verdade. Só que essas não foram as primeiras ferramentas criadas. A primeira ferramenta criada na humanidade foi o pilão. E isso na tradição Yorubá, tá? Na tradição Yorubá, o pilão é a primeira ferramenta. E esta primeira ferramenta foi criada por Oxaguian. Então por isso que ele é o senhor das ferramentas e ele é o senhor do progresso e da evolução. Ele ganha esse patronato. Por quê? Porque ele cria uma ferramenta para comer melhor. Enquanto as pessoas estavam acostumadas a comer sem frutas cruas, legumes crus, tudo isso, Oxaguian é o primeiro a querer comer uma comida macia, isso quer dizer botar o inhame no fogo, e depois o pilão tornar ele uma papa, um purê. Então ele cria uma ferramenta para se para se satisfazer, né, para subestabelecer. E aí, por isso, ele ganha esse patronato da evolução e também do progresso, tá? Outra questão também ligada para nós falarmos, né, é que Oxaguian é muito querido por Iemanjá, tá? Iemanjá tem Oxaguian, o seu filho predileto, tá? Ela cuida bem, por isso que isso é até um aspecto de Oxaguian. Normalmente os filhos de Oxaguian são muito mimados, tá? São pessoas mimadas, eles gostam de ser mimados, tá? Isso é também já um aspecto dos filhos de Oxaguian. Oxaguian foi criado para cuidar do palácio de Oxalá e de Iemanjá contra os invasores, tá? Porém, isso não quer dizer que ele não seja um menino rebelde, até porque Oxaguian está muito ligado à jovialidade, tá? Os orixás masculinos e os femininos também, mas principalmente os masculinos, tem muito a ver com as passagens dos homens, tá? Então, com essa questão de idade, e Oxaguian representaria aquele menino que está amadurecendo, aquele que está na pré-adolescência, tá? Oxaguian está muito ligado a isso, muito impulsivo, mais impulsivo do que Ogum até, mas é aquele muito rebelde, muito combatente, que gosta de ficar combatendo pessoas. Um aspecto também ligado ao Oxaguian é que ele é o defensor dos povos. Quando a gente pensa em guerra, em guerreiro, a gente sempre pensa em Ogum. Ogum é o senhor, sim, da guerra, mas no ataque. Por exemplo, eu quero guerrear contra o meu vizinho de uma aldeia, né?
pedia-se para Ogum. Agora, quando eu era atacado, eu não pedia para Ogum, eu pedia para Oxaguian. Enquanto Ogum representa o ataque na guerra, Oxaguian representa a defesa na guerra. Ogum tem como símbolo uma espada, Oxaguian tem como símbolo um escudo prateado, porque ele representa a sua defesa, tá? Ele representa você se fechar contra qualquer mal que possa vir. As cores de Oxaguian é branco, ele gosta muito de branco, mas ele gosta muito de prata, tá? Aliás, suas ferramentas, seu elmo, seu capacete, né? O seu peitoral, seu escudo, sua espada, porque usa espada, a mão de pilão também, sempre de metal prateado, tá? Porque todas essas ferramentas foram dadas por Iemanjá. Iemanjá que deu essas ferramentas para Oxaguian. Aliás, existe até um itã interessante que Iemanjá sempre foi muito combativa. E Iemanjá também carregava uma alfange, também carregava uma espada. Mas quando Oxaguian nasce, ela dá a sua alfange, a sua espada para Oxaguian, e aí ela se torna só uma mulher que carrega um espelho, não carrega mais a espada, porque a espada dela é carregada por Oxaguian, que é o grande defensor dela, tá? Oxaguian, principalmente na África, tem muito patronato da beira do mar. Olha que interessante, a beira do mar, a beira d'água. Na Umbanda a gente fala muito de Ogum Beira-Mar, que é aquele cavaleiro que defende as ondas do mar. Isso está muito mais ligado a Oxaguian do que realmente a Ogum. Outra coisa, outro aspecto legal também da gente falar de Oxaguian é o ritual de Oxaguian. Oxaguian tem o seu ritual, ele nasce na cidade de Elejibô. E aí é lógico que você vai lembrar da música da Margareth Menezes que fala Elejibô. Sempre quando eu penso em Oxaguian eu lembro dessa música. E o seu culto nasce naquele local. E até hoje, as pessoas deste local cultuam demais Oxaguian. E o seu ritual é chamado de Atori. Esse ritual consiste que dois grupos de bairros normalmente diferentes, com varas brancas, tá? Pintam as varas de branco ou as varas de uma madeira bem clara e elas se batem nesse dia. Eles simbolizam uma guerra, tá? Lógico que não para se machucar, mas eles simbolizam essa guerra, que é a forma como eles festejam Oxaguian, porque Oxaguian é festejado nesses momentos, na defesa contra um inimigo. Então por isso a batalha dos Atoris. Já na Umbanda, a Umbanda cultua Oxaguian sim, tá? Algumas casas, por mais que algumas casas às vezes nem tem contato com Oxaguian, alguns dirigentes nem falem de Oxaguian, mas ele acaba entrando no culto de Ogum, principalmente quando a gente fala esses aspectos de Ogum, de nos defender, né? De nos proteger da tecnologia, tudo isso está mais ligado ao Oxaguian, mas aí dentro do culto umbandista a gente acaba cultuando como Ogum. Algumas umbandas traçadas cultuam Oxaguian também. Não teria problema nenhum, porque é um orixá e ele pode ser muito bem cultuado também dentro da Umbanda. O sincretismo de Oxaguian é o menino Jesus de Praga, tá? É ele que é sincretizado. Algumas casas têm essa imagem. A Umbanda lá atrás, principalmente nos anos 40, anos 50, cultuava muito Oxaguian, mas o culto foi realmente perdendo muita força, por isso que era normal você achar essas imagens nos congás. Mas sim, ele é sincretizado com o menino Jesus de Praga. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto dos filhos de Oxaguian. Será que você é filho ou filha de Oxaguian? A principal coisa é que eles são líderes natos, são pessoas que adoram liderança, tá? São uma das suas especialidades. Duas características dividem os filhos de Oxaguian. Uns deles são muito amigos de intrigas, são orgulhosos e se acham os melhores, são faladores. Isso é verdade. São muito egóicos os filhos de Oxaguian. Por outro lado, alguns filhos de Oxaguian não têm nada disso e são pessoas voltadas à família, calmos e adoram guardar segredos. Então você tem esses dois aspectos de Oxaguian. Aliás, muitas pessoas dizem que se você tem um Oxaguian que carrega espada, você é mais orgulhoso e mais egocêntrico. Se você é um Oxaguian que carrega o pilão, você é uma pessoa mais calma, mais centrada, mais família, tá? Pessoas sim mimadas, mas pessoas que aceitam assim um cabresto de família tremendo. Tá? Uma coisa também legal de nós falarmos é que todos eles são muito teimosos e são muito determinados. E tem aspectos físicos, é interessante nós falarmos isso, porque muitos filhos de Oxaguian são albinos.
E além disso, muitos filhos de Oxaguian também têm sardas, né? São aquelas pessoas ruivas. Isso tem a ver, tá? Não gostam de tomar muito sol. O filho de Oxaguian tem esse aspecto físico também. Além de filho de Oxaguian, tem uma mania de limpeza tremenda, tá? Principalmente de limpeza pessoal. Aquela pessoa que tá sempre com o cabelo cortado, barba feita, tá sempre com pintadas suas unhas, tá sempre assado. Os metrosexuais, tá muito ligado ao Oxaguian. Os filhos de Oxaguian são metrosexuais, gostam muito de cuidar da sua aparência. Dito isso, se eu quiser em 2023 fazer uma oferenda para Oxaguian, posso fazer, Pai Léo? Pode. Oxaguian, assim como Oxalá, gosta de oferendas nas cumbucas de porcelana, que nós chamamos de terrenas, mas aquela cumbuca de porcelana que vem de loja de Umbanda. E qual é a comida de Oxaguian? Você pega o inhame, cozinha o inhame e você amassa num pilão, se você tiver, mas se não for num pilão, você pode amassar em qualquer lugar e você faz um purê de inhame com pouco sal, tá? Não precisa estar descascado, pode ter as cascas no meio do purê, pouquinho sal. Essa é a comida de Oxaguian. Essa é a comida que você pode dar para ele, principalmente de sexta-feira, que é o dia de Oxaguian. Que é esse orixá tão importante, é um orixá muito cultuado, mas muito pouco falado, mas tem uma grande importância e vai nos reger em 2023. Que a tecnologia, que o progresso de Oxaguian faça você evoluir, é um orixá muito importante pra gente, porque a gente pede evolução, pede caminhos para ele, porque ele nos faz progredir e ir em frente, tá? Então peça, conversa, se conecte com Oxaguian, que é uma grande divindade. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, um filho de Pema que tem luz.